Sabe que um dos perigos que ronda o cristianismo hoje, ele já rondava os discípulos de Jesus lá naquela época, que é o de não só não entender quem é Jesus, como não entender quem é você e o que é o discipulado, o que é o seguir a Jesus, o que é a vida cristã. Para a gente entender isso, a gente vai estudar a Bíblia. Então seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia, estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E, olha, esse capítulo 9 tem história, hein? Tem coisa legal aqui. Vamos lá. Estamos agora no verso 46. Vamos só dar aquela recapitulada básica, né? O que aconteceu antes? Jesus subiu a um monte com 3 discípulos, lá se transfigurou em glória, apareceu a lei e os profetas, que era Elias e Moisés. Eles conversavam sobre a partida de Jesus, que era morte e ressurreição. A voz de Deus apareceu, mandou eles ouvirem Jesus, descem do monte, lá embaixo tem o quê? Meio endemoniado, os discípulos não conseguem expulsar o demônio, Jesus expulsa, começa de novo aquela coisa linda de glória, 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 ele dá um corte e fala o quê? Que ele vai morrer. E as pessoas não entendem, porque estava encoberto e não tinham coragem para perguntar. E aí, nisso, olha só, qual é o tema até agora? Morte e ressurreição. Até aqui o assunto é morte e ressurreição. Jesus vai morrer e ressuscitar. Nesse momento começa uma discussão sobre o quê? Qual de nós vai ser o maior? Realmente não entenderam o que ele estava falando. Qual deles seria o maior? Jesus, conhecendo os pensamentos dele, entendeu o que estava passando na cabecinha deles, ele pegou uma criança e colocou em pé do lado dele. O que já era incomum, porque mestre naquela época não dava bola para criança. Criança era quase nada, era um mini gente que um dia ia virar gente. Não era gente ainda, então não se dava muita bola, não é como hoje não, tá? Pegou uma criança, botou em pé do lado dele e falou assim, ó, quem recebe essa criança, o meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que vocês sabemos que é o Pai. Porque entre vocês, quem for o menor, esse é que vai ser o maior. Jesus está dando uma lógica contrária. A lógica mundana qual é? Poder se cria tomando o poder. E aqui que ele fala, quer ser maior? Sirva. Sirva. Receba uma criança. Seja como uma criança. Receba quem enviou a Cristo. Como? Recebendo Cristo. Como? Recebendo uma criança. Recebendo uma pessoa simples. Sirva. Essa é a lógica do reino. Essa é a lógica do discipulado. Sirva. E aí, é uns cortes de assunto. Porque veja, Jesus vem falando de morte e ressurreição. E eles vêm, quem é que vai ser o maior? Quem é que vai ser o maioral aqui? Quem é que vai ser o braço direito no reino? Estão pensando lá em glória, em poder. Jesus fala sobre a simplicidade, sobre a criança. E aí vem outra troca de assunto, assim, completa. João fala assim, mestre, nós vimos um homem expulsando demônio, presta atenção no detalhe, em teu nome. E nós procuramos impedi-lo, porque ele não é dos nossos, ele não está aqui com a gente. Então tá, eles queriam ser os maiores, estavam discutindo quem era o maior, já tinham encontrado alguém que estava fazendo o bem, ele estava expulsando demônio, ou seja, estava fazendo o bem, fazendo inclusive o que eles eram para ter feito lá com aquele menino, anteriormente que não conseguiram, esse homem estava fazendo o que eles mesmos não estavam fazendo e deveriam estar fazendo. Estava fazendo isso não em nome próprio, não em nome de alguma divindade pagã, mas no nome do Senhor Jesus. O que eles fizeram? Tentaram impedir, porque ele não é da turma aqui. Já viu isso? Já viu isso em algum lugar? Já viu cristão brigando com cristão? Já viu? Já viu cristão tentando impedir o trabalho dos outros porque não é da sua turma? Porque não segue a sua placa? Porque não segue o nome do seu líder, os seus costumes? 2000 anos de história da igreja nos mostram isso. Né? A historinha velha. O que o Senhor fala? Não impeçam, disse o Senhor. Que não é contra vocês, é a favor. E aí tem gente que se confunde porque lê um outro texto, que é outro assunto, e que o Senhor fala, quem não é a favor é contra. Só que você tem que ler cada texto no seu contexto. O que está acontecendo aqui? O homem está fazendo a obra de Deus no nome de Jesus. Ele, obviamente, não é contra eles. Né? Ele é a favor. Ele não está se opondo ao ministério deles. Ele não é um milagreiro que está usando isso para denegrir o nome de Jesus. E lá no outro contexto? Era o contrário.
Lá o Senhor está falando assim, olha, vocês têm que se posicionar na vida. Você tem que tomar uma decisão, porque quem não está comigo está contra. E esse homem aqui, dessa história, se posicionou. Ele estava lá expulsando o demônio em nome de Jesus. Ele estava lá dando a cara ao tapa. E ainda mais, ele não tinha nem o grupo do discipulado ali de Jesus, e o próprio Jesus, para dar aquela cobertura para ele. Ele estava sozinho. Mas estava lá e tinha, em algum momento, esse homem aprendeu de Jesus, talvez seja um ex-discípulo, a gente não sabe quem é. Mas esse homem estava fazendo a obra de Deus em nome de Deus. Então ele se posicionou. Ele não era aquele em cima do muro que o Senhor fala assim, ei, toma jeito, porque quem não está comigo está contra. Não, não, não. Esse era aquele ponta firme, estava lá na frente da obra, lá na linha de frente, lá na fronteira do evangelho, do reino, expulsando o demônio em nome de Jesus. Esse assumiu postura. O Senhor falou, olha, não faz isso não, não impede ele não. Não impede ele não, ele é dos nossos. Ele não está contra vocês, ele está a favor. Então, a próxima vez que você for dar pedrada em alguém que é cristão, porque não é do seu clube, volta aqui e lê isso aqui, tá? Volta aqui e lê isso aqui. Vamos seguir então? Chegou o tempo, estava se aproximando o tempo de Jesus ser elevado aos céus. Tá? Estava chegando a hora da assunção de Jesus, né? Ele ser levado aos céus. Ou a ascensão, ele subir aos céus. São termos antigos que a gente encontra em traduções antigas, estou só lhe ajudando a clarear. Chegou a hora, ele anunciou, chegou a hora. Só que ele estava onde? Na Galileia, norte do país. E onde é que aconteceu isso tudo? Em Jerusalém, no sul do país, na Judéia. Judéia era a região sul, Jerusalém era a capital que ficava lá. Como eu sempre costumo dizer, a capital do mundo, né? E ele tinha que chegar do norte para o sul. O que tinha no meio? Samaria. Ou dava a volta pelo outro lado, fazia um arco, assim, uma curvona, por uma região chamada Pérea, mas o caminho reto era Samaria. E aí o Senhor, então, partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Vou lá, chegou a minha hora. E ele enviou mensageiros à sua frente. Só uma curiosidade, tá? A palavra aqui, mensageiros em grego, é ângelos, a mesma palavra para anjo. Então, em algumas ocasiões na Bíblia, a gente lê, especialmente na tradução do grego, que é o Novo Testamento, né? A gente lê anjo e às vezes é mensageiro. A gente lê mensageiro e às vezes é anjo, tá? Quer ver um exemplo lá em Apocalipse? O livro das revelações, né? Que a gente já estudou aqui juntos, que já aprendemos que Apocalipse é a palavra grega que quer dizer revelações, não quer dizer fim do mundo. Mas a gente no Brasil acha que é fim do mundo. Lá tem umas cartas onde o Senhor fala com o mensageiro da igreja. Mas muitas traduções em português falam o anjo da igreja. Tem gente que acha que é um anjo mesmo, tá? Mas é o líder da igreja, né? O mensageiro. Mas aqui ele mandou mensageiros à sua frente e eles entraram num povoado samaritano para fazer preparativos para Jesus. Aqui eu tenho que explicar para vocês o que era Samaria, tá? Samaria era algo diferente. Por quê? Porque o povo de Israel se perverteu lá no passado, abandonou a Deus. E quando eu falo perverteu, gente, levaria tempo para explicar, mas tudo de ruim que você puder imaginar eles faziam. Sacrifícios humanos e... Nossa, vai. Mas vamos em frente. E aí veio uma guerra, né? Deus se retirou de lá, veio uma guerra, o povo de Israel foi levado embora e foi colocado um outro povo lá. Foi a nação dos assírios que fez isso. E aí esse outro povo, mais tarde, veio gente de Israel, se misturou com eles e virou um pessoal, uma coisa miscigenada. Eles tinham uma religião que era uma mistura da religião judaica com uma coisa que eles mesmos fizeram. O povo também, racialmente, era uma mistura de judeus com outro povo. Inclusive, só para a sua curiosidade, hoje, no dia de hoje, nós temos samaritanos lá em Israel. E os costumes deles, tudo são preservados pelo Estado de Israel, porque é considerado um patrimônio do país, né? Mas estão lá ainda, samaritanos. E eles têm, inclusive, uma outra Bíblia. Eles usam o que a gente chama hoje de Pentateuco samaritano. São os 5 livros de Moisés, só que eles são modificados, eles têm alterações para poder justificar a religião deles, né? Então, para eles, Jerusalém não é a capital do mundo, é o Monte Gerizim, tem umas diferenças lá. Nessa época aqui, havia simplesmente um ódio mútuo. Judeu odiava samaritano, samaritano odiava judeu. Isso, né? E claro que não Jesus, né? Jesus não tinha ódio no coração. Então ele resolve passar por lá e resolve ficar por lá, né? No Evangelho de João, inclusive, a gente já leu coisas muito legais que aconteceram numa outra passagem de Jesus por Samaria. Mas enfim, ele mandou mensageiros para fazer preparativos, mas o povo lá não recebeu Jesus. Por quê? Porque ele tinha o rosto de quem ia para Jerusalém. Ele tinha a cara de quem estava indo para Jerusalém. Eles entenderam que ele estava indo para Jerusalém. E aí eles não gostaram. Não, peraí, ele pode até ser o Messias, mas onde se adora é aqui em Samaria. É aqui que tem que fazer as coisas, né? Não é em Jerusalém. Jerusalém é dos judeus. E aí, não vão receber ele, não. Ninguém vai dar hospedagem. Fizeram uma tremenda de uma grosseria.
que é eu não receber alguém. Isso, nessa cultura aqui, era algo bárbaro, era uma grosseria pesada. E aí os discípulos Tiago e João, os irmãos, vamos lembrar que Tiago e João foram chamados por Jesus por um apelido. Qual era o apelido? Nós já vimos aqui nesse evangelho. Boanerges, quer dizer o quê? Filhos do trovão. Aí olha agora aqui a personalidade dos dois. Senhor, tivemos uma ideia. O senhor quer que a gente faça cair fogo do céu e que mate todo mundo? O que o senhor acha? Entendeu o filho do trovão? Pegou? E aí o senhor voltou para ele e deu uma bronca neles, repreendeu. Falou, gente, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Que é isso? A gente pode interpretar essa frase de duas maneiras, né? Vocês não estão percebendo que vocês estão se entregando a um espírito de ira, ou vocês não perceberam que vocês pertencem ao Espírito Santo, né, para fazer isso, né? Não, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, veio para salvá-los. Jesus não veio para matar aquele povo ali no fogo, ele veio para salvar eles. Se nós lemos lá em João, nós já lemos juntos, né? A passagem de Jesus por Samaria foi muito interessante, a outra passagem. Dali saiu gente para Jesus. Então, o que é isso? Vai querer matar as pessoas agora? Não. E aí eles fizeram o quê? Foram para outro povoado. Talvez aqui eles se inspiraram na história de Elias. O que aconteceu? Uma outra passagem completamente diferente. Elias estava na dele. E aí o rei da época mandou uma tropa para capturar Elias. E qual era a intenção que fica lá bem clara no texto? O negócio era capturar Elias, torturar e matar. Que é isso que eles faziam com os profetas. Eles mataram os profetas de Deus assim, aos montes. Sobrou Elias. Sobrou mais gente também, mas dos profetas ficou Elias. Aí o pessoal veio, né? Aí chegou lá um comandante arrogante e Elias estava num lugar alto, falou, homem de Deus, o rei está mandando, desce daí. Queria prender Elias. E ele falou assim, se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e consumir tu e a tua tropa. Deu um raio e morreu todo mundo. Entendeu a diferença? Eles foram lá para matar Elias. Vem outra tropa. Mesma história, Elias repete, outro raio. Quer dizer, a Bíblia fala fogo do céu. Eu estou presumindo que era um raio, mas pode ser uma outra forma de fogo. Aí chega um ponto que vem um outro comandante de tropa, o homem vem, se prostra e fala assim, homem de Deus, tenha misericórdia da minha vida. Não me mata. Eu vim aqui fazer um serviço, eu fui mandado pelo rei. Tem misericórdia de mim. Me acompanha, me ajuda. O que Elias faz? Desce e vai com ele. Então essa passagem aqui é completamente diferente. As pessoas só negaram pousada para Jesus e aí os discípulos queriam matar as pessoas. Não, a gente dá uma ordem aqui porque eles já sabiam que eles tinham muito poder, né? Eles já tinham expulsado demônios, curado doenças, eles tinham muito poder. Receberam de Jesus. Aí tiveram essa ideia brilhante. O que isso acha da gente matar todo mundo? Não! A gente não veio aqui para matar, a gente veio para salvar. Vocês não entenderam ainda qual é o espírito de vocês. Vocês não estão entendendo essa história ainda. Eles não tinham entendido nem o Antigo Testamento, quanto menos o que estavam vivendo ali. E aí foram embora, para outro lugar, né? E aí, quando eles estavam andando pelo caminho, um homem falou para Jesus assim, lembre que isso aqui já é final de ministério, Jesus está indo para morrer, Jesus está indo para Jerusalém para ser traído, preso, torturado, morto e depois para ressuscitar. Eu te seguirei por onde quer que fores. Promessa forte. E o Senhor responde o quê? Raposa tem toca, passarinho tem ninho, mas eu não tenho nem onde repousar minha cabeça. Tipo, quer ir mesmo? Vai mesmo? Vem mesmo? Tem certeza? E a outro, o Senhor disse, você, siga-me. Gente, para o mundo, para a história, esse homem foi chamado para ser discípulo. Você tem entendimento do tamanho disso aqui? Jesus virar para uma pessoa e falar assim, ei, segue-me. Isso aqui muda a história do ser humano, muda a história de um país. Senhor, sabe o que é? Deixa eu primeiro sepultar meu pai. Vamos entender o costume da época? Isso aqui era mais ou menos o seguinte, Senhor, espera meu pai morrer. Quando meu pai morrer, aí eu vou com o senhor? Era isso que ele estava dizendo, entendeu? Esse sepultar meu pai não é que o sepultamento estava passando. E mesmo que fosse, o senhor chamou ele, né? E o senhor falou, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você vai e proclama o reino de Deus. O senhor não insistiu. Mas o homem não foi. E o outro falou, eu vou, senhor, eu vou. Mas primeiro deixa eu voltar e me despedir da minha família.
O homem se ofereceu. Eu vou mais. Ele já ofereceu, mas se ofereceu com condições. O Senhor falou, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O arado é um instrumento que se usava na agricultura manual, né? Não é como esse arado hoje que vai atrás de um trator. Era uma pessoa conduzindo o arado, normalmente tinha um animal puxando, ou até mais de um animal, mas tinha uma pessoa que conduzia o arado. Era para revolver a terra. Se essa pessoa que conduzisse não ficasse olhando para frente, se ela ficasse olhando para trás, por exemplo, ela olhasse para alguma coisa que estava atrás dela, o que acontecia? Saía torto, o sulco saía torto. Então o Senhor fala, não dá para você querer andar para frente olhando para trás, é igual a pessoa que vai arar a terra olhando para trás, não sai torto. Mesma coisa no reino, não dá para você querer botar condições, não dá para você chegar para Jesus e dizer assim, não, Senhor, eu vou te seguir, mas dá um tempo, mais tarde, sabe? É como gente que eu já ouvi falar assim, não, eu vou viver um pouco mais a vida mundana, um pouco mais a vida satânica, a vida perversa, a vida suja, e mais no fim da vida eu me converto. Não dá. Não é nem um pouco inteligente isso, né? Então o Senhor fala, não. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, não dá para fazer isso. Você está se colocando como inapto para o reino de Deus. Quer seguir, segue. Mas não põe você as condições que você vai seguir. Nós pertencemos a Jesus. Nós somos propriedade dele, nós somos comprados, nós somos criados e depois comprados por ele. Não somos nós que estabelecemos a ele, dizemos a ele as regras do jogo. É ele que estabelece. Não somos nós que dizemos em que termos nós vamos servi-lo. É ele quem diz. Quem tenta fazer diferente não é apto para o reino de Deus. E muito obrigado. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima. Por quê? Porque aqui nós estudamos a Bíblia e é isso que, com a graça de Deus, nós continuaremos fazendo e avançaremos no texto sagrado. Até lá!